Queridos e amados de Deus, a paz do Senhor Jesus, eu estou aqui para trazer mais uma mensagem de Deus para a nossa edificação. E hoje vamos falar sobre um tema bastante importante. Vamos falar sobre a homossexualidade. A homossexualidade é uma das questões mais discutidas na nossa cultura e também na nossa igreja. E por isso é muito importante que todos os cristãos tenham uma visão bem definida do que a palavra de Deus diz a respeito. Nós sabemos que o governo americano aprovou o casamento de pessoas do mesmo sexo, porém devemos lembrar que antes de qualquer governo existir, o casamento foi criado por aquele que fez o homem e a mulher, o nosso Deus. Mas a palavra de Deus mostra que Deus, o Todo-Poderoso, é quem criou o casamento. E sendo Ele quem criou o casamento, Ele é o único que pode defini-lo. As decisões do Senhor não estão sujeitas a revisões feitas por nenhum tribunal humano. E nós sabemos que contra a palavra de Deus, que contra a sua palavra, pode ser muito perigoso. De tudo que lemos na palavra de Deus, o casamento é destinado exclusivamente para um homem e uma mulher, heterossexual. A definição do casamento é essa. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Está em Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24. Esta questão tem gerado conflitos entre as pessoas que defendem a homossexualidade e também aqueles que não concordam com ela. Eu acredito que alguns cristãos têm feito algo vergonhoso em destacar a comunidade gay como uma espécie de super pecadores. Como se o pecado do homossexualismo fosse pior do que os outros. Eu não concordo com nenhum tipo de preconceito e intolerância. E não creio que esta é a vontade de Deus, ou uma expressão do seu amor e da sua graça. O nosso Salvador Jesus Cristo disse que devemos ser o sal e a luz neste mundo. E devemos falar a verdade da palavra de Deus para essa sociedade que está correndo na direção oposta em declínio moral. Mas nós nunca podemos desrespeitar as pessoas. Devemos amar o pecador e rejeitar o pecado. A palavra de Deus tem regras muito bem definidas para o sexo. Ele foi feito para ser desfrutado de um casamento entre um homem e uma mulher. E qualquer prática fora disso pode causar destruição emocional, espiritual e até mesmo física. Qualquer forma de sexo homossexual está fora dos limites dos planos de Deus e por isso é pecado. Está em Romanos 1, 19 ao 32 e 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Lembre-se, Deus enxerga o mesmo valor em todas as vidas, em todas as pessoas, mas Ele não é a favor de todos os estilos de vida. Se você está vivendo um estilo de vida homossexual, saiba que Deus te ama. Ele quer ter comunhão com você. No entanto, isso não significa que Ele concorde com esse seu estilo de vida. Qualquer um de nós pode cair na armadilha de querer justificar algum tipo de pecado das pessoas, seja ele sexual ou não, seja ele qual for. Mas se escolhemos continuar nele, sem arrependimento, o pecado irá nos tornar cada vez mais insensíveis e cegos
para a verdade de Deus. E o final de tudo poderá nos levar à morte eterna. Por isso, o melhor a fazer é nos arrependermos e abandonarmos qualquer estilo de vida que desagrade ao Senhor. A palavra de Deus em Provérbios 28, 13 e 14 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e o abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. 1 João 1, 9 e 10 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos vivendo em uma época muito perigosa, onde as pessoas querem reescrever ou ignorar a palavra de Deus para encaixá-las em suas escolhas, ao invés de mudar suas escolhas para se adaptar à palavra de Deus, faz ao contrário. Por isso quero encorajá-lo a confiar no Senhor o suficiente para buscar viver os planos que Ele tem para todas as áreas da sua vida. Pense nisso. Eu sou Mansueto Alves e essa foi mais uma mensagem, uma palavra, como você preferir chamar, para a sua vida. Fica na paz, Deus te abençoe.